Bom, então estamos aqui no nosso quarto encontro do grupo de leitura do Capital Livro 1, da CEP, capítulo 1, item, item 3, aqui na parte 1.2, a página 156 do PDF, né? A forma de valor relativa. Vamos lá. Então, conteúdo da forma de valor relativa. Para descobrir como a expressão simples do valor de uma mercadoria está contida na relação de valor entre duas mercadorias, é preciso, inicialmente, considerar essa relação de modo totalmente independente seu aspecto quantitativo. Na maioria das vezes, percorre-se o caminho contrário e se vislumbra na relação de valor apenas a proporção em que quantidades determinadas de dois tipos de mercadoria se equiparam. Negligencia-se as grandezas de coisas diferentes, negligencia-se que as grandezas de coisas diferentes só podem ser comparadas quantitativamente depois de reduzidas à mesma unidade. Somente como expressões da mesma unidade são elas grandezas com um denominador comum e, portanto, grandezas comensuráveis. Aqui uma nota 17. Os poucos economistas que, como S. Bailey, ocuparam-se com a análise da forma de valor não puderam chegar a resultado algum. Em primeiro lugar, porque confundiram forma de valor com o valor. E, em segundo lugar, porque, sob a influência direta do burguês prático, concentraram-se desde o primeiro momento exclusivamente na determinidade quantitativa. Aqui, S. Bailey, a disposição da quantidade faz o valor, página 11. São duas notas em uma. Nota segunda edição. Um dos primeiros economistas a analisar a natureza do valor depois de William Petty, o célebre Franklin, disse: como o comércio não é nada mais do que a troca de um trabalho por outro, é no trabalho que o valor de todas as coisas é estimado da melhor forma. Tá? Aqui, 1836, página 277. Franklin não tem consciência de que, ao estimar o valor de todas as coisas no trabalho, ele abstrai da natureza diferente dos trabalhos trocados e os reduz, assim, a trabalho humano igual. No entanto, o que ele não sabe, ele o diz. Ele fala, primeiramente, de um trabalho, então do outro trabalho, e, por fim, do trabalho sem ulterior caracterização, como substância do valor de todas as coisas. Eu acho que, na verdade, eu pulei aqui. Tá. Bom, já fica lido. Então, se 20 braças de linho igual a um casaco, ou igual a 20, ou igual a X casacos, isto é, se uma dada quantidade de linho vale muitos ou poucos casacos, independente de qual seja essa proporção, ela sempre implica que linho e casaco, como grandezas de valor, sejam expressões da mesma unidade, coisas da mesma natureza. A igualdade entre linho e casaco é a base da equação. Mas as duas mercadorias qualitativamente igualadas não desempenham o mesmo papel. Apenas o valor do linho é expresso. E como? Por meio de sua relação com o casaco como seu equivalente, ou com o seu permutável. Nessa relação, o casaco vale como forma de existência do valor, como coisa de valor, pois apenas como tal ele é o mesmo que o linho. Por outro lado, o próprio ser do valor do linho se revela ou alcança uma expressão independente, pois apenas como valor o linho pode se relacionar com o casaco, como equivalente ou com algo com ele permutável.
Assim, o ácido butanóico é um corpo diferente do formiato de propila. Ambos são formados, no entanto, pelas mesmas substâncias químicas, carbono, hidrogênio e oxigênio, e combinados na mesma porcentagem, a saber, C4H8O2. Ora, se o ácido butanóico fosse equiparado ao formiato de propila, este último seria considerado, em primeiro lugar, como uma mera forma de existência de C4H8O2. E, em segundo lugar, poder-se dizer que o ácido butanóico também é composto de C4H8O2. Desse modo, a equação do formiato de propila com ácido butanóico seria a expressão de sua substância química em contraste com a sua forma corpórea. Como valores, as mercadorias não são mais do que geleias de trabalho humano. Por isso, nossa análise as reduz à abstração de valor, mas não lhes confere qualquer forma de valor distinta de suas formas naturais. Diferente é o que ocorre na relação de valor de uma mercadoria com outra. Seu caráter de valor manifesta-se aqui por meio de sua própria relação com outras mercadorias. Quando o casaco é equiparado ao linho como coisa de valor, o trabalho nele contido é equiparado com o trabalho contido no linho. Ora, a alfaiataria que faz o casaco é um tipo de trabalho concreto diferente da tecelagem que faz o linho. Mas a equiparação com a tecelagem reduz a alfaiataria. De fato, aquilo que é realmente igual nos dois trabalhos, a seu caráter comum de trabalho humano. Por esse desvio, disse, então, que também a tecelagem, na medida em que tece valor, não possui nenhuma característica que a diferencie da alfaiataria, e é, portanto, trabalho humano abstrato. Somente a expressão de equivalência de diferentes tipos de mercadoria evidencia o caráter específico do trabalho criador de valor. Ao reduzir os diversos trabalhos contidos nas diversas mercadorias àquilo que lhe é comum, o trabalho humano em geral. Mas não basta expressar o caráter específico do trabalho que cria o valor do linho. A forma humana de trabalho em estado fluido, ou trabalho humano, cria valor, mas não é ela própria valor. Ela se torna valor em estado cristalizado, em forma objetiva. Para expressar o valor do linho como geleia de trabalho humano, ela tem de ser expressa como uma objetividade materialmente, distinta do próprio linho e, simultaneamente, comum ao linho e a outras mercadorias. Assim, a tarefa está resolvida. Na relação de valor com o casaco, o linho vale como seu equivalente qualitativo, como coisa da mesma natureza, porque ele é um valor. Desse modo, ele vale como uma coisa na qual se manifesta o valor, ou que, em sua forma natural palpável, representa valor. Na verdade, o casaco, o corpo da mercadoria casaco, é um simples valor de uso. Um casaco expressa tão pouco valor quanto a melhor peça de linho. Isso prova apenas que ele significa mais quando se encontra no interior da relação de valor com o linho do que fora dela. Assim como alguns homens significam mais dentro de um casaco agaloado do que fora dele. Na produção do casaco, houve, de fato, dispêndio de força humana de trabalho na forma da alfaiataria. Portanto, trabalho humano foi nele acumulado. Por esse lado, o casaco é suporte de valor, embora essa sua qualidade não se deixe entrever nem mesmo no casaco mais cuido. E na relação de valor com o linho, ele só é considerado segundo esse aspecto.
isto é, como valor corporificado, como corpo de valor. Apesar de seu aspecto abotoado, o linho reconhece nele a bela alma de valor que lhe é originariamente comum. O casaco, em relação ao linho, não pode representar valor sem que, para o linho, o valor assuma simultaneamente a forma de um casaco. Assim, o indivíduo A não pode se comportar para com o indivíduo B como uma majestade, sem que para a majestade assuma a forma corpórea de B. E desse modo, seus traços fisionômicos, seus cabelos e muitas características se modifiquem de acordo com o soberano em questão. Portanto, na relação de valor em que o casaco constitui o equivalente do linho, a forma de casaco vale como forma de valor. O valor da mercadoria linho é assim expresso no corpo da mercadoria casaco, sendo o valor de uma mercadoria expresso no valor de uso da outra. Como valor de uso, o linho é uma coisa fisicamente distinta do casaco. Como valor, ele é casaco idêntico e aparenta, pois, ser um casaco. Assim, o linho recebe uma forma de valor diferente de sua forma natural. Seu ser de valor aparece em sua igualdade com o casaco, assim como a natureza de carneiro do cristão em sua igualdade com o cordeiro de Deus. Como se vê, tudo o que a análise do valor das mercadorias nos disse anteriormente é dito pelo próprio linho assim que entra em contato com outra mercadoria, o casaco. A única diferença é que ele revela seus pensamentos na língua que lhe é própria, a língua das mercadorias. Para dizer que seu próprio valor foi criado pelo trabalho, na qualidade abstrata de trabalho humano, ele diz que o casaco, na medida em que lhe equivale, ou seja, na medida em que é valor, consiste do mesmo trabalho que o linho. Para dizer que sua sublime objetividade de valor é diferente de seu corpo entrelado, ele diz que o valor tem a aparência de um casaco, e com isso, que ele próprio, como coisa de valor, é tão igual ao casaco quanto um ovo é ao outro. Note-se, de passagem, que a língua das mercadorias, além do hebraico, tem também muitos outros dialetos, mais ou menos corretos. Por exemplo, o termo alemão ser valor expressa de modo menos certeiro do que o verbo românico valer o fato de que a equiparação da mercadoria B com a mercadoria A é a própria expressão de valor da mercadoria, da mercadoria A. Paris vale bem uma missa. Por meio da relação de valor, a forma natural da mercadoria B converte-se na forma de valor da mercadoria A, ou o corpo da mercadoria B se converte no espelho do valor da mercadoria A. Ao relacionar-se com a mercadoria B como corpo de valor, como materialização de trabalho humano, a mercadoria A transforma o valor de uso de B em material de sua própria expressão de valor, o valor da mercadoria A. Assim, expresso no valor de uso da mercadoria B, possui a forma do valor relativo. Vou ler aqui essas duas notazinhas. Aqui, referência ao mote atribuído a Henrique IV da França, quando segunda conversão ao catolicismo, mais uma nota histórica. E aqui a nota 18. De certo modo, ocorre com o homem o mesmo que com a mercadoria. Como ele não vem ao mundo nem com um espelho, nem como filósofo fichitiano, eu sou eu, o homem espelha-se primeiramente num outro homem. É somente mediante a relação com Paulo como ser igual que Pedro se relaciona consigo mesmo como ser humano. Com isso, porém, também Paulo vale para ele, em carne e osso,
em sua corporeidade paulínea, como forma de manifestação do gênero humano. E aqui a gente começa o item B, mas é um texto bem denso, né? Acho que vale uma discussão. Vai lá, Warley. Não, isso que eu ia falar, se ninguém tem dúvidas, todo mundo entendeu, porque de fato tem uma densidade aqui nesse texto, né? Aparecem algumas questões que são importantes, né? A primeira, né, é que na relação, como valores, as mercadorias são reduzidas à sua substância comum. Mas parece que numa relação de troca ou numa relação de expressão de valor, isso se modifica, não é? O valor de uma mercadoria é expresso no valor de uso de outra mercadoria, mercadoria equivalente. Né? O trabalho, outra questão que aparece, o trabalho, né, a força de trabalho em estado líquido, produz valor, mas ela mesma não tem valor. Então, eu acho que tem algumas questões aqui que remetem a gente para poder discutir com os camaradas, né? Que é uma parte muito importante, essa parte aqui, né, do conteúdo do valor, né, na relação de troca. Já vai, Tatiele. Só uma observação, também na psicanálise, por exemplo, você só se conhece através do outro, né? É mais ou menos uma comparação com o texto de Marx, né? E eu acho que esse texto, esse parágrafo, esse texto é muito importante, porque ele faz menção ao trabalho abstrato. Eu não sei se todo mundo compreende bem esse trabalho abstrato. E a outra coisa é que uma mercadoria, o valor de uma mercadoria se revela através de outra mercadoria. Esse é um ponto que eu acho o mais importante, né? E é outro termo que ele usa, que eu acho que é uma má tradução, ele usa o termo geleia, né? Essa geleia é um conjunto de trabalhos, né, sucessivos que uma mercadoria sofre. Por exemplo, para você fazer um casaco, você tem o trabalho do alfaiate, o trabalho de quem produziu a linha, de quem produziu o botão, de quem produziu o tecido, depois o trabalho de quem produziu o tecido, tem o trabalho de quem fez a tecelagem, o tecelão, tem o trabalho do tecelão envolve o trabalho de quem plantou o algodão. Então, na verdade, essa geleia, a gente tem, eu acho que não é um termo muito bom para nós, mas uma reunião dentro de um mesmo corpo de diferentes naturezas de trabalho, né? Assim eu penso. Tatiele, por favor. Bom, minha dúvida era mais sobre essa questão, justamente, dessa geleia de trabalho, que para mim ficou um pouco meio confuso, mas até com a explicação que o Fernando deu, para mim fez mais sentido, porque estava um pouco confuso na minha mente esse tópico. Bom, o que eu entendo aqui, e assim, eu acho que esse capítulo é o capítulo que eu mais li, né? Embora não que isso, mas assim é muito complexo, né? Eu acho que tem muita base filosófica, né? Que ele está usando aqui que ele não está deixando transparecer. Mas o que eu entendo dessa questão da geleia, para fazer uma outra metáfora, é como se fosse, vamos dizer, a alma de valor dos objetos, né? Do trabalho humano que, né?
Então, assim, existe uma essência em todo objeto de valor que ela se configura apenas, como ele fala, na objetividade material, né? Então, cada vez que o ser humano ele cria um objeto, ele transfere ali essa geleia do trabalho humano, só que é como se, vamos dizer assim, tem um plano abstrato, né? Tem um plano que é abstrato, que, vamos dizer assim, que é o trabalho comum, o trabalho, ele usa mesmo, né, o termo abstrato, só que ele nunca é descolado do concreto. Não existe, na minha interpretação, como eu interpreto isso, não existe trabalho abstrato totalmente descolado de voando por aí, que não está associado a um objeto, né? Então, mas ao mesmo tempo, quando um eu acho muito bom o exemplo que ele dá do Pedro e Paulo, né, do ser humano. Você reconhece algo de comum no outro, que é uma essência compartilhada, né? Existe um compartilhamento desse objeto humano, que ele está tanto entre os homens, né? Por isso que a mercadoria é uma relação social, como está também entre os objetos. E eu acho que, como eu não participei aqui dos últimos dois, mas eu acho que a gente já passou pelo trecho que ele fala. Olha, o que tem de comum entre todas as mercadorias? Todas elas são frutos do trabalho humano. Então, de uma certa forma, e eu acho que aqui vale o termo alienação, né, na forma como Marx usa. O Marx, o trabalhador alienou o seu trabalho ao produto, né, ele se separou dele e gerou no casaco. O outro trabalhador alienou o seu trabalho no linho. Quando esses produtos estão no mercado, eles se reconhecem essa essência comum. Só que ela nunca vai existir por si só, ela sempre tem que estar de corpo presente nas mercadorias. E eu acho que esse vamos dizer assim, está na base da teoria do valor trabalho, né? Vai lá, Orla. Complementando, eu acho que é chave para nós aqui essa parte aqui, ó. Não basta expressar o caráter específico do trabalho que cria valor do Lean, não é? O trabalho abstrato que a gente já viu nas subseções anteriores, não é? Que é o caráter específico do trabalho que cria valor. A força humana de trabalho em estado fluido, ou trabalho humano, cria valor, mas não é ela própria valor, tá? A força de trabalho em estado puro, ela não é valor, ela cria valor, ou seja, o trabalho, ele não é valor, tá? Isso é importante. Então, se perguntasse qual o valor do trabalho não tem valor, porque ele não é valor. Ele se torna valor em estado cristalizado, ou seja, precisa cristalizar esse trabalho, essa geleia, né, essa abstração, essa ideia de algo que vai se coagular, vai se transformar em forma objetiva. Coagulou na mercadoria esse trabalho, que não é valor, mas se torna no processo de forma objetiva. E agora vem a segunda parte. Para expressar o valor do Lean como geleia de trabalho humano, ou seja, como trabalho humano indiferenciado, como aquela faceta do trabalho que pode ser comparada, que pode ser, né, quantificada, ele tem de ser expressa como uma objetividade materialmente distinta do próprio Lean. Ou seja, o valor do Lean, ele precisa se expressar num corpo que seja diferente do Lean, que é essa ideia de uma relação. O valor é uma relação, não é? O trabalho em forma que vai se objetivar, ele precisa se expressar numa relação, num objeto que é externo a ele mesmo. Por isso que aqui a ideia de Pedro não é um filósofo fictiano, né, para qual basta só o eu. Ele precisa de Paulo para poder se enxergar como Pedro, né? Fernando deu o exemplo aí da psicanálise, ele precisa de Paulo.
A mercadoria, para expressar o seu valor interno, precisa agora de um corpo, de um valor de uso, aqui está a contradição, tá? Distinto dela mesma. Ela precisa de um corpo de valor distinto dela mesma. O que está equiparando aqui não é o trabalho do linho, o linho por ser valor e o casaco por serem valor, eles podem ser equiparados, mas numa relação de valor, onde eles ocupam posições distintas, e o linho está na forma relativa, ele precisa expressar o seu valor em um corpo de valor, em um valor de uso distinto do dele, distinto do seu valor. Só assim o seu valor passa a forma objetiva e é expresso, tá? Então é isso que é chave para nós aqui. Vamos dizer assim, a gente está expressando o valor que vai assumir uma forma de valor de troca num valor de uso. E isso é um elemento importante da peculiaridade da forma equivalente, tá? Que vai ser lá na frente o dinheiro, mas aqui ainda está trabalhando com... Tanto que ele fala, o casaco fora dessa relação é só um casaco. Agora, nessa relação, expressão de valor, ele tem uma importância. E é o seu corpo que tem uma importância para expressar o valor do linho. Sem o casaco, o linho não expressa seu valor. Essa relação antitética é importante para nós. Eu também aí, eu acho importante ressaltar o valor trabalho, né, que na verdade não é uma ideia de Marx, é uma ideia daqueles que se antecederam Marx, e depois ela se distingue do valor da escola, de outra escola, de escola marginalista, e o valor para a escola marginalista é subjetivo, enquanto que nesse texto fica claro que o valor é algo objetivo e não subjetivo. É a importância que a pessoa dá ao bem que comunica o valor. Não, aí não. Aí é a quantidade de trabalho contida no objeto que determina o seu valor. Isso aí distingue completamente as escolas, né? É uma das muitas distinções. Muito bem. Vamos ler mais um pouquinho. Alguém tem algum outro comentário? Mas se alguém ficou com dúvida, não se preocupa não. A humanidade está lendo esse texto há 150 anos, mas continua com dúvida. Não se preocupa não. Vamos lá. A determinidade quantitativa da forma de valor relativa. Toda mercadoria cujo valor deve ser expresso é um objeto de uso numa dada quantidade. 15 alqueires de trigo, 100 libras de café, etc. Essa dada quantidade de mercadoria contém uma quantidade determinada de trabalho humano. A forma de valor tem, portanto, de expressar não só o valor em geral, mas valor quantitativamente determinado, ou grandeza de valor. Na relação de valor da mercadoria A com a mercadoria B, do linho com o casaco, não apenas a espécie de mercadoria de casaco é qualitativamente equiparada ao linho, como corpo de valor em geral, mas uma determinada quantidade de linho. Por exemplo, 20 braças é equiparada a uma determinada quantidade do corpo de valor, ou equivalente, por exemplo, a um casaco. A equação 20 braças de linho igual a um casaco, ou 2 pontos, 20 braças de linho valem um casaco, pressupõe que um casaco contém tanta substância de valor quanto 20 braços de linho, o que, portanto, ambas as quantidades de mercadoria custam o mesmo trabalho, ou a mesma quantidade de tempo de trabalho. Mas o tempo de trabalho necessário para a produção de 20 braços de linho ou um casaco muda com cada alteração na força produtiva da tecelagem ou da alfaiataria. A influência de tais mudanças na expressão relativa da grandeza de valor tem, por isso, de ser investigada mais de perto. O valor do linho varia, enquanto o valor do casaco permanece constante. Se o tempo de trabalho necessário à produção do linho dobra,
por exemplo, em consequência da crescente infertilidade do solo onde o linho é cultivado, dobra igualmente seu valor. Em vez de 20 braços de linho igual a um casaco, teríamos 20 braços de linho igual a 2 casacos, pois um casaco contém agora a metade do tempo de trabalho contido em 20 braços de linho. Que é a nota 19. Aqui a expressão valor é empregada, como já ocorreu anteriormente, para denotar o valor quantitativamente determinado, portanto, a grandeza de valor. Se, ao contrário, o tempo de trabalho necessário para a produção do linho cai pela metade, graças, por exemplo, à melhoria dos tiares, cai também pela metade o valor do linho. Temos agora 20 braças de linho igual a meio casaco. Assim, o valor relativo da mercadoria A, isto é, seu valor expresso na mercadoria B, aumenta e diminui na proporção direta da variação do valor da mercadoria A em relação ao valor constante da mercadoria B. 2. O valor do linho permanece constante enquanto varia o valor do casaco. Se dobra o tempo de trabalho necessário à produção do casaco, por exemplo, em consequência de tosquias desfavoráveis, temos, em vez de 20 braças de linho igual a um casaco, agora 20 braças de linho igual a meio casaco. Ao contrário, se cai pela metade o valor do casaco, temos 20 braços de linho igual a 2 casacos. Permanecendo constante o valor da mercadoria A, aumenta ou diminui, portanto, seu valor relativo, expresso na mercadoria B, em proporção inversa à variação de valor de B. Ao compararmos os diferentes casos sobre 1 e 2, concluímos que a mesma variação de grandeza do valor relativo pode derivar de causas absolutamente opostas. Assim, a equação 20 braços de linho igual ao casaco se transforma em 1. A equação 20 braços de linho igual a 2 casacos, seja porque o valor do linho dobrou, seja porque o valor dos casacos caiu pela metade. E 2. A equação de 20 braços de linho igual a meio casaco, seja porque o valor do linho caiu pela metade, seja porque dobrou o valor do casaco. 3. As quantidades de trabalho necessárias à produção de linho e casaco podem variar ao mesmo tempo, na mesma direção e na mesma proporção. Nesse caso, como antes, 20 braços de linho igual a um casaco, sejam quais forem as mudanças ocorridas em seus valores. Sua variação de valor é descoberta tão logo o casaco e o linho sejam comparados com uma terceira mercadoria, cujo valor permaneceu constante. Se os valores de todas as mercadorias aumentassem ou diminuíssem ao mesmo tempo e na mesma proporção, seus valores relativos permaneceriam inalterados. Sua variação efetiva de valor seria inferida do fato de que no mesmo tempo de trabalho passaria agora a ser produzida uma quantidade de mercadorias maior ou menor do que antes. Os tempos de trabalho necessários à produção do linho e do casaco, respectivamente, e com isso seus valores, podem variar simultaneamente na mesma direção, porém em graus diferentes, ou em direção contrária, etc. A influência de todas as combinações possíveis sobre o valor relativo de uma mercadoria resulta das simples aplicações dos casos 1, 2 e 3. As variações efetivas na grandeza de valor não se refletem nem inequívoca nem exaustivamente em sua expressão relativa ou na grandeza do valor relativo. O valor relativo de uma mercadoria pode variar, embora seu valor se mantenha constante. Seu valor relativo pode permanecer constante, embora seu valor varie. E, finalmente, variações simultâneas em sua grandeza de valor e na expressão relativa dessa grandeza não precisam de modo algum coincidir entre si. Aqui, nota 20. Nota segunda edição.
Essa incongruência entre grandeza de valor e sua expressão relativa foi explorada pela economia vulgar com a perspicácia que lhe é habitual. Por exemplo, admitindo-se que A cai porque B, com o qual ela é trocada, aumenta, embora nesse ínterim não menos trabalho seja despendido em A, então o vosso princípio geral do valor cai por terra. Ao se admitir que o valor de B cai em relação a A, porque o valor de A aumenta em relação a B, é derrubada a base sobre a qual Ricardo assenta sua grandiosa tese de que o valor de uma mercadoria é sempre determinado pela quantidade de trabalho nela incorporado. Pois, se uma variação nos custos de A altera não apenas seu próprio valor em relação a B, com o qual ela é trocada, mas também o valor de B em relação ao de A, embora nenhuma variação tenha ocorrido na quantidade de trabalho requerida para a produção de B, então cai por terra não apenas a doutrina que assegura que a quantidade de trabalho despendida no artigo que regula seu valor, como também a doutrina segundo o qual são os custos de produção de um artigo que regulam seu valor. J. Broadhurst, Economia Política, aqui está a citação. Tá? Posso ir direto aqui para o item 3 ou alguém tem alguma questão? Ok, vou aqui para o item 3. A forma, acho que seria a forma de valor equivalente. Vimos, quando uma mercadoria A, o linho, expressa seu valor no valor de uma mercadoria diferente B, o casaco, ela imprime nesta última uma forma peculiar de valor, a forma equivalente. A mercadoria linho expressa seu próprio valor quando o casaco vale o mesmo que ela, sem que este último assuma uma forma de valor distinta de sua forma corpórea. Portanto, o linho expressa sua própria qualidade de ter valor na circunstância de que o casaco é diretamente permutável com ele. Consequentemente, a forma de equivalente de uma mercadoria é a forma de sua permutabilidade direta com outra mercadoria. No fato de que um tipo de mercadoria, como o casaco, vale como equivalente de outro tipo de mercadoria, como linho, com o que os casacos expressam sua propriedade característica de se encontrar em forma diretamente permutável com linho, não está dada de modo algum a proporção em que casacos e linhos são permutáveis. Tal proporção depende da grandeza de valor dos casacos, já que a grandeza do valor do linho é dada. Se o casaco é expresso como equivalente e o linho como valor relativo, ou inversamente, o linho como equivalente e o casaco como valor relativo, sua grandeza de valor permanece, tal como antes, determinada pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, portanto, independente de sua forma de valor. Mas quando o tipo de mercadoria casaco assume na expressão do valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não obtém nenhuma expressão como grandeza de valor. Na equação de valor, ela figura antes como quantidade determinada de uma coisa. Por exemplo, 40 braças de linho valem o quê? 2 casacos. Com o tipo de mercadoria casaco desempenha aqui o papel do equivalente, o valor de uso em face do linho como corpo de valor, uma determinada quantidade de casacos é também suficiente para expressar uma determinada quantidade de valor do linho. Portanto, 2 casacos podem expressar a grandeza de valor de 40 braças de linho, porém, jamais podem expressar sua própria grandeza de valor, a grandeza de valor dos casacos. A interpretação superficial desse fato, de que o equivalente sempre possui, na equação de valor, apenas a forma de uma quantidade simples de uma coisa, confundindo o bem e assim
confundiu Bailey, assim como muitos de seus predecessores e sucessores, fazendo ver na expressão do valor uma relação meramente quantitativa. Ao contrário, a forma de equivalente de uma mercadoria não contém qualquer determinação quantitativa de valor. Opa! Cara, bem rapidinho, se o pessoal conseguiu capturar essa parte, que na relação de valor, né, a forma equivalente, ela vale como uma coisa. Ela não tem uma grandeza de valor determinada. Como se eu perguntasse assim, quanto vale 10 reais? Quanto vale 10 reais? 10 reais vale 10 reais. É a mesma coisa se eu perguntar, quanto vale 2 casacos? 2 casacos, na relação de valor, ele assumir na forma equivalente, vale 2 casacos. Ele não tem uma grandeza de valor quando ele assume a forma equivalente. Ele é a quantidade de uma coisa. Tá? Fora da relação de valor, quanto vale o casaco? Vale tanto tempo de trabalho, socialmente, na relação de valor. Ele vale 2 casacos. Ele é a quantidade de uma coisa. 2 casacos, 40 braços de linho. 3 casacos, 60 braços de linho. Deu para ficar claro aí? Quando ele assume a forma equivalente, ele tem uma nova peculiaridade. Ele não tem grandeza de valor para expressar. Como se dizer, 10 reais. Qual que é a grandeza de valor de 10 reais? 10 reais. Então ele não tem uma grandeza de valor que se expressa. Ele é só um corpo de valor que vai expressar o valor da mercadoria que está na forma relativa. Tá. Eu acho que é o que ele continua explicando aqui. A primeira peculiaridade que sobressai na consideração da forma de equivalente é esta: o valor de uso se torna a forma de manifestação de seu contrário, do valor. A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor. Porém, esse quiprocó se dá para uma mercadoria B, casaco, trigo ou ferro, apenas no interior da relação de valor em que outra mercadoria A qualquer, linho, etc., a confronta, apenas no âmbito dessa relação. Como nenhuma mercadoria se relaciona consigo mesma como equivalente, e, portanto, tampouco pode transformar sua própria pele natural em expressão de seu próprio valor, ela tem de se reportar a outra mercadoria como equivalente, ou fazer da pele natural de outra mercadoria a sua própria forma de valor. Isso pode ser ilustrado com o exemplo de uma medida que se aplica aos corpos de mercadorias como tais, isto é, como valores de uso. Um pão de açúcar, por ser um corpo, é pesado e tem, portanto, peso, mas não se pode ver ou sentir o peso de nenhum pão de açúcar. Tomemos, então, diferentes pedaços de ferro, cujo peso foi predeterminado. A forma corporal do ferro, considerada por si mesma, é tão pouco a forma de manifestação do peso quanto é a forma corporal do pão de açúcar. No entanto, a fim de expressar o pão de açúcar com o peso, estabelecemos uma relação de peso entre ele e o ferro. Nessa relação, o ferro figura como um corpo que não contém nada além de peso. Quantidades de ferro servem, desse modo, como medida de peso do açúcar e representam, diante do corpo do açúcar, simples figura do peso, forma de manifestação do peso. Tal papel é desempenhado pelo ferro somente no interior dessa relação, quando é confrontado com açúcar ou outro corpo qualquer cujo peso deve ser encontrado. Se as duas coisas não fossem pesadas, elas não poderiam estabelecer essa relação, e, por conseguinte, uma não poderia servir de expressão do peso da outra. Quando colocamos as duas sobre os pratos da balança, vemos que, como pesos, elas são a mesma coisa, e por isso têm também o mesmo peso em determinada proporção. Como medida de peso, o ferro representa, quando confrontado com o pão de açúcar, apenas peso. Do mesmo modo, como em nossa expressão de valor, o corpo do casaco representa, quando confrontado com o linho, apenas valor. Mas aqui acaba a analogia. Na expressão do peso do pão de açúcar, o ferro representa uma propriedade natural comum a ambos os corpos, seu peso,
ao passo que o casaco representa, na expressão de valor do linho, uma propriedade supernatural, seu valor, algo puramente social. Como a forma de valor relativa de uma mercadoria, por exemplo, linho, expressa sua qualidade de ter valor como algo totalmente diferente de seu corpo e de suas propriedades, como algo igual a um casaco, essa mesma expressão esconde em si uma relação social. O inverso ocorre com a forma de equivalente, que consiste precisamente no fato de que o corpo de mercadoria, como o casaco, essa coisa imediatamente dada, expressa valor, e assim possui, por natureza, forma de valor. É verdade que isso vale apenas no interior da relação de valor na qual a mercadoria casaco se confronta como equivalente com a mercadoria linho. Mas como as propriedades de uma coisa não surgem de sua relação com outras coisas, e sim apenas atuam em tal relação, também o casaco aparenta possuir uma forma de equivalente, sua propriedade de permutabilidade direta como algo tão natural quanto sua propriedade de ser pesado ou de reter calor. Daí o caráter enigmático da forma equivalente, a qual só salta aos olhos míopes do economista político quando lhe aparece já pronta no dinheiro. Então, ele procura escamotear o caráter místico do ouro e da prata, substituindo por mercadorias menos ofuscantes, e com prazer sempre renovado, põe-se a salmodiar o catálogo inteiro da populaça de mercadorias, que em épocas passadas desempenharam o papel de equivalente de mercadorias. Ele nem sequer suspeita que uma expressão de valor tão simples como 20 braços de linho igual a um casaco já forneça a solução do enigma da forma equivalente. Tá? Eu acho que ele vai por um tempo ainda, mas a gente acho que já pode discutir um pouco esse trecho, né? Assim, eu vejo aqui como uma complementação ao que a gente estava falando sobre, né, a forma, a questão do valor e dessa, vamos dizer assim, da questão da geleia humana, né? Porque à medida que você tem essa pesagem das mercadorias, aí que você encontra a medida em comum. Ele fala do peso, mas a gente transporta isso para o valor trabalho. Né? Então, na forma equivalente, você já tem a essência do que é a, a questão do valor, né? Já se cristalizou aí o valor. E aí, eu acho que aqui ele dá, vamos dizer assim, toda a base para você depois pensar o dinheiro como mercadoria que ele vai aplicar, né? Ele já adianta um pouco aqui. E acho que é isso, né? Então, a questão do valor equivalente da forma mercadoria do dinheiro, né? Que é a forma, basicamente, ela se deriva dessa forma equivalente. Exato, exato. Ninguém tem dúvida, não. Essa aqui é a primeira turma de leitura do Capital que o pessoal está entendendo tudo tranquilamente. Novos tempos. Então, eu só queria ressaltar o caráter social do valor, né? Porque o caráter social do valor está ligado ao problema da geleia, né? Quer dizer, quando você pega um objeto como um casaco, fala assim, tem um valor expresso por um trabalho abstrato. O trabalho abstrato está aí porque ele não está nomeado. Quando você nomeia o trabalho do alfaiate, o trabalho do agricultor que plantou o algodão, ou o linho para fazer o casaco, etc.,
Isso aí, aí você tem um trabalho concreto. Agora, quando você se refere de maneira geral, quer dizer, essa geleia de trabalho, eu entendo que você está falando de um trabalho abstrato porque não é concreto, né? Então, queria ressaltar esse caráter social do trabalho, que é um conjunto muito grande de trabalho. E depois, uma outra coisa que sempre para mim foi uma certa dificuldade, eu queria compartilhar, é que, na verdade, se você for reduzindo qualquer mercadoria aos seus componentes, aos seus antecessores, né? Quer dizer, você pega o casaco, do casaco você vai à linha, do casaco você retroage ao tecido, do botão você retroage, do casaco você retroage ao botão, e aí você vai indo para trás, você vai chegar nas matérias-primas, nos elementos que a natureza dá. Você vai falar na semente, você vai falar na terra, e então, na verdade, o valor é só trabalho, né? Porque o resto a natureza dá, né? Então, esse é um ponto importante na medida que você faz essa retroação. Você chega até os elementos primitivos do casaco. Os elementos primitivos do casaco é o trabalho, o ser humano, né? Que é o trabalho que ele faz, e a terra, a semente, coisas desse gênero que são dados da própria natureza. Tatiele, depois o Arley. Minha questão é uma dúvida sobre o valor equivalente, né, que você falou que ele, posso ter compreendido errado, mas enfim, que ele posteriormente vai ser tratado como dinheiro, né? No caso, o valor equivalente ele é a fundamentação do valor mercadoria? Tipo, valor de troca. Desculpa, repete o finalzinho, eu não... Eu queria saber se o valor equivalente ele vai ser a fundamentação do valor mercadoria, né? O valor da mercadoria? Ou Tá. não? Eu compreendi errado. Tá. Eu acho que, né, as classificações, né, no fundo, a forma equivalente, ela vai dar a base da troca, né? E quando você generalizar isso para todas as mercadorias, aí você vai chegar nas determinações de valor de uma forma generalizada. Mas eu acho que a questão é, essa forma equivalente, ela só existe se existe a forma mercadoria. 20 braças de linho só são um casaco quando elas são trocadas no mercado, como mercadoria, certo? Senão, não faz sentido essa comparação. Elas têm que ser confrontadas no mercado, uma coisa pelo outro, né, para haver esse sentido da comparação, né? Então, e daí como que eu vou valorizar isso, né? Medir o valor vai ser através do valor trabalho. Eu não sei se eu respondi essa questão, mas vai lá, Warley, também talvez você tenha uma resposta melhor que a minha. Não, ó, a pergunta dela é se o valor do dinheiro, se o valor da mercadoria é fundamentado pelo valor do dinheiro, é isso, Tati? Ou? Não, era mais o sentido do que eu esqueci o nome dele, que ele perguntou, que ele explicou. Era mais esse sentido. Ah, tá. Então Mas se vamos lá. quiser explicar isso aí também, eu agradeço.
Então, vamos lá, ó. O valor, primeiro, é uma categoria social. O Fernando chama atenção para isso, isso é importante. Então, ou seja, isso que vai aparecer objetivado na mercadoria, ele está ocultando que existem relações entre pessoas, entre seres humanos. Só que ele vai assumir essa forma objetiva. Mas a medida imanente do valor é o trabalho, é o tempo de trabalho socialmente necessário. Junto dessa medida imanente do valor, existe uma medida externa do valor, que é a forma equivalente. Num estágio mais desenvolvido, o dinheiro, certo? Qual é o problema disso tudo aí? Que a medida externa do valor, que é o dinheiro, que é a forma equivalente, passa a ser vista como um corpo de valor. Só uma moto aqui agora, de cara. Passa a ser tomada como um corpo de valor. Sua propriedade, que é social, ou seja, que é conferida pela relação entre as pessoas, aparece como uma relação natural da própria forma equivalente, quando ela está nessa relação de valor. Não sei se deu para entender aí. Veja, há um apagamento das relações entre pessoas. Quando eu falo assim, esse livro vale R$10, entende? A impressão, a aparência é que o valor assume um corpo, R$10, ou uma forma abstrata, R$10, uma nota, né, um dígito contábil e tudo mais, nos estágios mais desenvolvidos. Aqui ainda nós estamos pressupondo uma coisa física, não é? Então, ou seja, a medida que é externa do valor, que é fundamental para o valor se expressar, lembra, né? Pedro não pode se conhecer se não for através da relação com Paulo, ou seja, não pode saber quem é ele através dele mesmo, ele precisa de Paulo, assim como as mercadorias não podem expressar o seu valor nelas mesmas, ela precisa de um corpo externo. O problema é que esse corpo externo, essa medida externa, ela aparece pelo seu caráter de permutabilidade direta, não é? Aqui ainda nós estamos só na relação simples, daqui a pouco essa relação vai se desdobrar, ela aparece seu valor. Aqui está se chamar de fetichismo, mas aqui há um apagamento. Você apaga a relação entre as pessoas, apaga o trabalho como aspecto do valor, e o valor vai aparecer como uma coisa, como dinheiro, aqui nesse estágio da exposição, como a forma equivalente. Então, é fundamental que tenha, para que o valor se expresse, essa medida externa, que é a forma equivalente, tá? Isso aí é fundamental. Numa relação de valor, as mercadorias são iguais, né? Por que as mercadorias podem ser trocadas? Porque elas têm contidas nela, objetivado, tempo de trabalho somente necessário. Já numa relação de valor, uma mercadoria especial, a forma equivalente, ela empresta o seu corpo para expressar o valor do conjunto das outras mercadorias. Mas ela não é o valor. Ela é a medida externa do valor, que é interno a cada mercadoria. Ou seja, aquela contradição entre o valor de uso e o valor, que, como a gente viu, é a contradição entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato, vai se expressar numa medida externa, que é a forma equivalente aqui, depois a forma dinheiro. Não sei se deu para responder, mas é isso. Deu sim, obrigada. Mais questões, dúvidas, comentários, divagações filosóficas? Xingamentos. Numa linguagem, assim, mudando, saindo um pouco da linguagem marxista, só para a gente fazer a analogia com os tempos, na verdade, o que está implícito aí é o processo produtivo, né? É um termo. Então, quando usando o exemplo do Varley, quando você olha um livro, você teria, teoricamente, de ver o processo produtivo do livro, né? Quer dizer, o processo produtivo significa o conjunto de matérias-primas e o trabalho e as especializações do trabalho que compõem esse livro, né? Então, toda vez que a gente compra uma mercadoria, a gente nunca vê
o processo de trabalho que está atrás da mercadoria que nós compramos. E sob certos aspectos, o valor é intrinsecamente determinado por esse processo de produção, pelo processo pelo qual a mercadoria foi produzida. E nesse processo de produção tem o trabalho humano, né? Porque o resto é aquilo que a natureza deu. Então, olhar o processo produtivo das mercadorias significa sair daquilo que o Varney falou do apagamento. Tá? A gente não olha o processo de produção das mercadorias que nós compramos. Né? É isso. É perfeito, a gente come pão, mas bobear não sabe nem como é que é feito, né? Todos os dias, como é que chega. De fato, é um encobrimento aí das relações sociais e humanas, né? Que elas estão sobre esse manto fetichista, né? Tá coisificada as nossas relações, né? Isso é bom. Uma coisa interessante é quando é o valor que se dá ao artesanato. Quando você vai olhar um artesanato, você fala assim, aí você fala, pô, mas que trabalhão que tem atrás disso aí para fazer um tricô, um crochê, um cesto de uma fibra de tucum, né, que os indígenas fazem. Aí você enxerga, né? Aí o sujeito vai vender a mercadoria para você e fala, pô, isso aí deu um trabalhão, foi um moleque que fez com agulha e linha, né? Aí você enxerga o trabalho. Agora, quando você pega um produto industrializado, você não enxerga nada. Né? A gente vai falar disso quando a gente voltar para o conceito de alienação, né? Que nada, assim, muito genericamente é afastamento, né? A gente está alienação afastado do processo produtivo. E à medida que você tem a divisão do trabalho, cada vez mais você tem mais alienação. Então, hoje, o cara, ele digita com uma linha de código, ele está lá criando um software que, na verdade, tá, sei lá, trabalha na Amazon, que entrega um negócio ali. Então, assim, ele faz ideia que, pô, que, sei lá, que o celular que vai ser entregue, como que é produzido, como que é feito, como que é entregue. O cara que programa o sistema do software, ele não faz ideia como que funciona a organização dos caminhoneiros que entregam a Amazon, né? Então, hoje, cada vez mais, essa diversificação de função, subespecialização, você está mais longe, né, do processo produtivo e mais alienado. Bom, parar aqui a apresentação. Mais algum ponto, pessoal? Vou aqui gerenciar a gravação, para a gravação.